Os campeões da bola. José Roberto Fernandes. A Premium Seguros lembra você. A Premium está à sua disposição para você fazer o melhor seguro. Seguro da sua casa, o seguro do seu carro, seguro da sua empresa, da sua moto, o seguro da sua vida. Procure o Dorival de Freitas, fale com a Premium. Premium Seguros, o seu seguro bem feito, está anunciando o balanço geral dos campeões da bola. Premium Seguros, o seu seguro bem feito. Está no ar. Balanço geral com os campeões da bola. 40 anos. Oferecimento Uniara, a Universidade de Araraquara. A Uniara é mais. Na Contato tem. Você economiza tempo e dinheiro. Na Contato tem. Lojas em Araraquara e Américo Brasiliense. Cicobi, a maior cooperativa de crédito do Brasil. Cicobi 4434. Avenida Barroso, entre as ruas 1 e 2. Cicobi 4434. Faça parte. Vai construir? Vem pra União da Construção. Os campeões da bola. José Roberto Fernandes. A nossa mais respeitosa saudação à audiência dos campeões da bola pelas suas redes sociais. Hoje é dia 26 de janeiro já. Hoje é dia de aniversário do Tostão, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e peça importante na conquista do tricampeonato mundial do México em 1970. Ele que é médico, ex-jogador de futebol, um craque em todos os sentidos e também um excelente jornalista. Parabéns ao Tostão, aniversariante no dia de hoje. É um Tostão que vale muito, vale muito, vale muito. Muito bem, no balanço geral de hoje vamos repercutir a boa vitória da Ferroviária. Futebol não foi tão bom, mas não importa, importa o resultado sim. 3 pontos fundamentais para a Ferroviária, obtidos no final de semana. O jogo foi sábado em Taubaté, 2-1 em cima do Burro da Central. E Rogério Correia foi demitido, é exatamente isso. O técnico Rogério Correia foi demitido, só que não o técnico da Ferroviária, o técnico do Grêmio de Presidente Prudente, que tem o mesmo nome, né? Aí, um charado técnico da Ferroviária, o time não está bem no campeonato, e o time prudentino resolveu demitir o treinador. A gente vai repercutir um grande evento realizado hoje em Araraquara, a autorização para o início das obras do Centro de Treinamento do Futebol Feminino, lá no Parque do Pinheirinho. Autoridades importantes estiveram presentes, inclusive representando a Petrobras no ato de hoje. Muita gente, né? Foi um ato muito concorrido e muito importante. Aliás, importante não, histórico para o esporte de Araraquara e praticamente, especialmente, claro, para o nosso futebol feminino, já que entre tantas razões, o ano que vem teremos a Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil. Vamos repercutir toda a Série A2, a Série A1, o melhor do futebol aqui no Balanço Geral pelas nossas redes sociais e também pelos canais RCA. Eu já chamo então o repórter Marquinhos Cocchini, porque esqueci da vitória em Taubaté, a Ferroviária. Depois de amanhã, quarta-feira, joga novamente fora de casa, vai ao ABC para enfrentar o time do Santo André. Primeiro destaque do balanço de hoje, contando a Ferroviária, Marquinhos Cocchini. Muito boa noite, Zé, boa noite, Evaguinho, boa noite, Gonçalves Júnior, um abraço aos amigos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Ferroviária que hoje voltou aos treinamentos pela manhã na Fonte Luminosa. Técnico Rogério Correia, que segue com uma boa campanha nesse início da Série A2, segue a preparação do time. Amanhã a finalização dos trabalhos no Botânico e depois ao almoço a viagem para o ABC Paulista, onde na quarta-feira, no campo sintético, a Ferroviária enfrenta o Ramalhão em busca de mais um resultado positivo, Zé. E agora a nossa central informativa, Wagner José Bellini, e eu pergunto para o Vaguinho se depois da quinta rodada
A Ferroviária, com a vitória em Taubaté, continua líder do campeonato. Boa noite, Vaguinho. Boa noite, Zé. Boa noite a você que acompanha o Balanço Geral. Continua assim, Zé. Ontem o Ituano venceu o São Bento lá na cidade de Itu por 2-1. Resultado que dá à Ferroviária a liderança do campeonato. Divide o mesmo número de pontos que o time de Itu, mas supera o Ituano no saldo de gols. Já com relação ao São Bento, é a quinta derrota consecutiva. Agora é o nosso futebol feminino, destaque no dia de hoje. Conta aí, Dieguinho Costa. Um grande abraço, Zé, Vaguinho, Marquinhos, Diego, a equipe dos campeões da bola e aos nossos telespectadores. Assinado o contrato da ordem de serviço para o CT do futebol feminino. E você vai ficar sabendo de tudo com os campeões da bola. De volta à nossa central informativa, Wagner José Bellini, Série A1 do futebol de São Paulo. O que você tem para falar para a gente aí, meu caro Vaguinho Fiorinho? E ontem, jogando em Novo Horizonte, o Novo Horizontino venceu mais uma. Dessa vez o Botafogo de Ribeirão Preto é líder do Campeonato Paulista da Série A1. Tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, mas supera o time alviverde no saldo de gols. Na parte de baixo da tabela, Noroeste e Ponte Preta hoje estariam rebaixados. Ora, Vaguinho, o Palmeiras ganhou o Clássico, o Corinthians ganhou com muitas dificuldades. Falar dos grandes aí de São Paulo nesta rodada no Paulistão. Olha, Zé, Palmeiras e São Paulo fizeram o Clássico sábado na Arena de Barueri. O Palmeiras venceu o São Paulo, mas como o São Paulo tá mal, né, Zé? Muito mal. Nossa Senhora. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, dentro e fora de campo também. O Corinthians ontem conseguiu uma vitória importante, Zé, embora seja um gol no finalzinho do jogo, no apagar das luzes em Rio Claro, quando tudo caminhava para o 0-0, numa falha do goleiro do Velo, Yuri Alberto marcou o gol e deu a vitória ao time do Corinthians. E tivemos o jogo do Santos diante do Bragantino na Arena Corinthians. Olha, Zé, esse jogo entra também ao lado de Ferroviária e Osasco Sporting como os piores do ano de 2026. Não achou nada para tirar de proveito aí, Vaguinho? Não. Olha, Zé, que jogo ridículo, Santos e Bragantino ontem. Eu tenho dó de quem pagou o ingresso, viu? E teve confusão fora do campo também, né? Teve atropelamento de um torcedor do Santos, né, Zé? A polícia está investigando para ver o que aconteceu. Mas foi um veículo da própria polícia que atropelou exatamente. o torcedor. Então, é estranho e lamentável, né, Zé? Agora, o Vaguinho, nessa Série A1 do Campeonato Paulista, a situação do São Paulo é melodramática, né? Olha, Zé, o São Paulo tem agora o Santos, né? Porque no meio de semana começa o Campeonato Brasileiro. No final de semana tem São Paulo e Santos no Morumbi. Olha, se o São Paulo não vencer, Zé, a coisa vai complicar. Se o Noroeste tivesse vencido a Ponte, o Noroeste vencido a Ponte, o São Paulo estaria na zona de degola. Imagine, né? Mas será que não vão dar um jeitinho, não? Ah, Zé, tudo indica que sim. Depois eu vou falar do Campeonato Carioca e a situação terrível que está o Flamengo. O Flamengo viu, lá tá triste. O Flamengo não depende apenas do seu futebol para disputar o rebolo do rebaixamento, Zé. Que é isso, hein? Muito bem, vamos trazer de volta o Dieguinho Costa para dar o seu destaque final e depois a gente faz um intervalo para entrar para analisar esta boa vitória da Ferroviária. O resultado foi muito bom para a Ferroviária, 11 pontos, né? O time ganha 3 pontos fora de casa, é tudo que precisava realmente para dar um upgrade importante nesse início de campanha do Campeonato Paulista de Futebol da Série A2. E a gente vai analisar esse momento histórico do esporte que aconteceu hoje em Araraquara, lá no Parque Pinheirinho, os campeões da bola presentes, e essa matéria vai ser uma das mais importantes da edição de hoje do nosso Balanço Geral. Vamos então para o intervalo, antes o Dieguinho dá o seu destaque, e a gente volta em seguida com o Balanço Geral de hoje aqui pelas nossas redes sociais e também pelos canais RCA. É só um instante. E boa notícia para o esporte de Araraquara e região. Araraquara voltará a ser sede dos Jogos Regionais. E você vai ficar sabendo de tudo no Balanço Geral. A Premium Seguros está conosco no Balanço Geral, informa sempre as coisas mais importantes para você quando você vai fazer o seguro. Fale com Dorival de Freitas, fale com a Premium Seguros. A Premium que aguarda a sua visita na esquina da Feijó com a Rua Zero, bem no centro de Araraquara.
Vamos então para o intervalo e a gente volta com as páginas noticiosas de hoje do nosso Balanço Geral. Também lembrando que estamos comemorando 40 anos dos Campeões da Bola, o melhor jornalismo esportivo em todo o interior do estado de São Paulo. Os Campeões da Bola. Uniara. Tradição, qualidade e excelência em ensino. O lugar para você construir a sua história de sucesso. Oferecemos todo o necessário e vamos além, para alcançar o seu potencial máximo e transformar o mundo. Abra a sua porta para um futuro de grandes oportunidades. É na Uniara o seu lugar. Cansado da correria e precisando de um lugar completo para o seu carro e para você? No Auto Posto Martinez, você encontra combustíveis de alta qualidade, garantia de um tanque cheio para seguir sua jornada. Auto Posto Martinez, sua parada completa. Venha nos visitar e descubra a diferença. Aberto das 6 da manhã às 9 da noite. Tapec Distribuidora é sua melhor opção. Tudo em autopeças para caminhões. Peças para caminhões. Tapec Distribuidora é a solução. Aqui tem molas Eixe, vem pra cá então. Tapec Distribuidora é sua melhor opção. Tapec Distribuidora de autopeças para caminhões. Rua Agermiro Gonçalves da Rocha, 96. Olá, tudo bem? Estamos passando aqui hoje para dar um recadinho importante para você, cliente do restaurante do Cidinho. Agora estamos no iFood no jantar, de quinta, sexta e sábado, das 19 às 22 horas. Então toda quinta, sexta e sábado à noite estaremos atendendo somente via iFood. Tem parmegiana, tem feijoada, tem bauru e muito mais. Então procure-nos no iFood, restaurante do Cidinho. Vem pra cá! Terraço, um novo espaço, um novo estilo. Terraço, a churrascaria top da cidade. Os Campeões da Bola. Um recado importante aqui. A semana passada nós tínhamos uma entrevista marcada com o Dr. Marcos Garrido, dentro daquele projeto dos 40 anos dos Campeões da Bola, né? E por algumas razões de natureza técnica, a entrevista foi transferida para essa semana agora, que está começando hoje, segunda-feira, e será nesta quarta-feira, depois de amanhã, às 10h30 da manhã, ao vivo aqui, nos estúdios dos Campeões da Bola, estaremos recebendo com muita alegria, com muita satisfação, grande amigo, o Dr. Marcos Garrido, advogado, torcedor da Ferroviária, ex-atleta de futebol, também chegou a jogar no Nacional e em outras equipes profissionais, e bateu sua bolinha na Ferroviária, na base da Ferroviária também. Então, o doutor Marcos Garrido, agora tudo definido, tudo acertado, nesta quarta-feira, depois de amanhã, 10h30 da manhã, ao vivo aqui no podcast, os Campeões da Bola, 40 anos, do doutor Marcos Garrido, conversando com seus amigos, com as suas amigas e com os Campeões da Bola. Bem, vamos então para a parte noticiosa do programa de hoje, e a gente vai começar com o noticiário do futebol feminino, e nem poderia ser diferente, levando em consideração o ato de hoje, né, a solenidade de hoje, importante, que entra para a história, não só do futebol de Araraquara, do futebol feminino, mas para a história do esporte da nossa querida Morada do Sol, né? Porque foi assinada a chamada Ordem de Serviço, que determina o início das obras dos centros de treinamento do futebol feminino para a Ferroviária, lá no Pinheirinho, o primeiro centro de treinamento a esse nível no Brasil, o que será muito importante para o desenvolvimento do nosso futebol feminino, tudo aquilo que vai acontecer para evoluir o futebol feminino no Brasil, e abre, por que não, sim, é lógico, uma perspectiva de que o ano que vem,
com a Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui do Brasil, a gente possa ter a seleção, uma das seleções, não a brasileira, é claro, mas uma seleção estrangeira que virá ao Brasil participar do Campeonato Mundial de Futebol Feminino, de repente, pela estrutura que vai encontrar no centro de treinamento, optar, né, por fazer esses treinamentos serem realizados aqui na cidade de Araraquara, aproveitando o CT, aproveitando a condição geográfica de Araraquara, a facilidade para acesso a Araraquara e de Araraquara a São Paulo, a rede hoteleira de Araraquara, enfim. O ato de hoje foi muito importante, extremamente importante, repito, entra para a história do esporte de Araraquara e os campeões da bola estiveram presentes ao Pinheirinho, com Marcos Chiochini, com Vaguinho Fiorini, com o Dieguinho Costa, a equipe esteve lá muito bem representada. Será esse o nosso principal assunto nesta página inicial do Balanço Geral de hoje, pelas nossas redes sociais e também pelos canais RZA. O futebol feminino da Ferroviária é notícia com os campeões da bola. Os campeões da bola. E onde futuramente será o CT do futebol feminino da Ferroviária, os campeões da bola estão aqui com Marcos Chiochini e comigo Diego Costa, na presença de jogadoras, autoridades, também dirigentes de futebol, para falar sobre o novo CT do futebol feminino da Ferroviária, o melhor do Brasil e também do mundo. E nós ouvimos várias autoridades, estivemos presentes e vamos trazer tudo para vocês aqui no Balanço Geral. Estamos aqui com o Edinho Silva, idealizador desse projeto, né, do futebol feminino, um amante da Ferroviária no masculino e no feminino. Edinho, o projeto já foi anunciado faz tempo, mas agora para valer, dado início ao novo CT, a construção do novo CT. Parabéns por tudo que você vem fazendo aí pelo futebol da Ferroviária, Edinho. Primeiro, meus cumprimentos a vocês, campeões da bola, né, que acompanham há tanto tempo a Ferroviária e que se dedicam tanto às coisas do esporte de Araraquara, especial do futebol, especial da Ferroviária. Esse é um projeto antigo, né, que nós estamos trabalhando há muito tempo, desde 2023. Nós apresentamos esse projeto no Ministério dos Esportes, aprovamos ele para a Lei de Incentivo de Patrocínio, e conseguimos, depois de muita batalha, firmar o convênio com a Petrobras já no final de 24. Elaboramos todos os projetos executivos durante o ano de 25, aprovamos na Petrobras e agora estamos aqui dando ordem de serviço, né, para o primeiro CT exclusivo de futebol feminino do Brasil e, na minha avaliação, exclusivo para a formação de meninas, o mais estruturado do mundo. Eu faço essa afirmação e podem checar junto àqueles que acompanham o futebol feminino. Portanto, é a realização de um sonho. A cidade que mais investe em futebol feminino, a Ferroviária, que representa o projeto mais perene, mais duradouro de futebol feminino do Brasil, vai ter o melhor CT de futebol feminino do país, na minha avaliação, mais estruturado para a formação de meninos do mundo. Edinho, prazo de um ano e meio para ficar pronto, ser entregue? O contrato ele é de um ano, né? Esperamos no começo do ano que vem estarmos aqui inaugurando esse CT e quem sabe, né, com essa estrutura estarmos sediando, né, estamos hospedando uma seleção já na Copa de 27, porque ontem, né, a CBF, junto com a FIFA, lançaram a Copa do Mundo de 27. Hoje o presidente Lula está recebendo o presidente da FIFA, Infantino, consolidando a parceria do governo federal para que a gente desenvolva o futebol feminino, né, desenvolva a Copa do Mundo, que vai ser um marco. E a minha fala é falar de gratidão ao governo do presidente Lula, que tem investido tanto na cidade de Araraquara. São 450 milhões de reais, 150 obras, e claro, entre essas obras, o CT do futebol feminino. Minha gratidão à Magda, Chambriá, nossa presidente da Petrobras, que acolheu, né, essa demanda e que tem investido tanto no futebol feminino. Uma das pioneiras do futebol feminino de Araraquara e, quem sabe, também do Brasil, Vanessa. Vanessa, o que você sente hoje vendo esse projeto sendo concretizado? Você que começou lá atrás, sem estrutura alguma, e agora as meninas colhendo o que vocês plantaram. Para mim é uma felicidade muito grande, porque quando eu comecei a jogar bola lá atrás, que eu tive 22 anos de carreira de futebol, eu nunca imaginaria que um time no Brasil teria um CT próprio para
para ter seus treinos, para ter essa estrutura que hoje a gente vai ter a oportunidade de ter mais para frente. Para a gente que passou tudo lá atrás, a gente fica feliz porque a gente teve um começo muito difícil e hoje a gente vê que as meninas, no futuro próximo, vai ter todo esse reconhecimento que talvez lá atrás a gente não tenha tido tanto. E a felicidade de ter uma Copa do Mundo feminina do Brasil já batendo aí a nossa porta em 2027. É mais uma coisa que a gente fica muito feliz, né? Porque a gente sempre queria que viesse uma Copa para o Brasil, ou que fosse sempre masculino ou feminina. O masculino veio e agora feminino em 2027. A gente fica muito feliz por isso e que venham mais eventos para o Brasil, porque a gente precisa direcionar o futebol feminino no mundo inteiro cada vez melhor no Brasil. Né? Depois da posse do Jair, a última sexta-feira, um dia histórico para o futebol feminino, um dia histórico para a sua gestão também, né, prefeito? Grande abraço. É um momento grandioso para a nossa cidade, para o futebol feminino. Esse centro de treinamento de futebol feminino é algo fantástico, né? Vai trazer grandes potencialidades. Nós já temos aqui a Ferroviária com conquistas de Libertadores, é um time realmente de ponta, mas há uma possibilidade maior de tratar a base, de criar, de formar novas jogadoras, de dar oportunidades, além também de uma grande obra, do movimento que traz aqui para a nossa região, a possibilidade de um time que vai disputar a Copa do Mundo Feminina se hospedar aqui na pré-Copa, né? São grandes possibilidades que são criadas e nós temos que agradecer a todos que estão ajudando. Prefeito, como é que foi aí a emoção de estar aqui, né? Viver esse momento histórico, né, para o futebol feminino do Brasil e do mundo também, né, prefeito? Então, você vê a grandeza da presidente da Petrobras, que lida com orçamentos de bilhões, que tem investimento no mundo inteiro e que dedicou algumas horas para estar aqui presente. Então é um orgulho para nós, né, tê-la aqui, ter esse apoio da Petrobras e tenho certeza que os frutos em breve já estarão aí para ser colhidos. Um ano, provavelmente, segundo o Edinho, deve ser entregue às obras. Claro que pode intercalar aí por causa de tempo e tudo mais, mas a previsão é de um ano e quem sabe você cede aí de uma seleção para preparação para a Copa do Mundo, né, prefeito? Então, quanto mais cedo terminar, melhor, mas assim, é uma obra com muitos detalhes, vai ser feita com muita qualidade, mesmo que atrase um pouco, o importante é ela ficar aí da melhor maneira possível. Ô Nuti, o que passou no seu coração, na sua mente, na história, na sua cabeça, quando hoje foi oficializado o início das obras desse CT que você sonhou tanto na época lá atrás como jogador de futsal, depois migrou para o futebol feminino e hoje é a dirigente do futebol das Guerreiras Grenás. Parabéns, Nuti. Obrigada, Marquinhos. Obrigada a todos os amigos dos campeões da bola. De fato é um sonho, né? Talvez, eu estava até falando antes com o pessoal, talvez se tivéssemos falado há alguns anos, alguns estariam falando que é utopia. E nós acreditamos, nós fomos debatendo, construindo, e desenvolvendo toda a concepção para que chegasse a essa conclusão e pudéssemos chegar nesse dia. É um sonho para quem, né, como você falou, não tinha esse espaço, não tinha tantos profissionais voltados, um espaço tão amplo, pensado para a mulher. Então hoje, estando aqui, vivendo isso, junto com tantas pessoas, né, e aí eu falo tantas pessoas, são todos os funcionários da prefeitura que estão envolvidos ou estiveram envolvidos para que de fato a gente pudesse chegar a esse momento. O futebol feminino de Araraquara inicia em 2001 e sempre vai dando continuidade, melhorando o investimento, criando políticas para que a gente pudesse hoje, em janeiro, né, de 2026, pudesse estar vivendo isso com tantas meninas que acreditam e que sabem que pode viver disso. Então, né, jogadoras como Luciana, Daiane, Andréa Rosa, Vanessa, que estão, né, ali conosco, correram muito, batalharam muito para que a gente pudesse chegar num momento desse. Elas, né, as pioneiras, elas têm um legado muito grande. Então, hoje o que a gente tem que fazer é dar continuidade nisso e mostrar para mais projetos, que esse seja o primeiro de muitos, que é possível, que tendo um projeto muito bem estruturado, organizado, tendo os seus objetivos e metas, trabalhando com respeito a todas essas meninas, que a gente possa, com certeza vai poder ter um retorno, vai poder construir um espaço como esse e que a gente possa sempre não esquecer de tudo que aconteceu no passado, das proibições, de não poder simplesmente praticar uma modalidade esportiva, né? Então, hoje é um sonho, talvez não teria essa perspectiva, como falei no passado, mas hoje é
é um grande marco. Eu tenho certeza que não vai ficar gravado na minha vida, mas de todas essas meninas e mulheres, de tantas outras que percorreram todo esse caminho para a gente poder desfrutar e ser feliz fazendo aquilo que a gente gosta. E a pergunta que não quer calar, falta muito para 2027? Esperamos que passe rápido, brincadeiras à parte, mas nós obviamente esperamos que tudo caminhe muito bem, que chegue rápido aí para que a gente possa usufruir desse espaço como um todo e que a gente possa dar muita qualidade para todas essas meninas de Araraquara, a região, do Brasil, para que elas possam fazer o que elas querem, que é só jogar futebol. Já é uma realidade a construção do CT, e você como técnico desse futebol feminino principal e um dos idealizadores desse projeto do futebol feminino também do trabalho técnico. Qual foi a sua emoção de ver hoje a oficialização do início das obras? Um grande abraço. Então, olá Marquinhos, campeões da bola. Bom, na chegada aqui do CT, a gente já vê toda essa movimentação, vai passando um filme na cabeça, né, de quando nós iniciamos lá atrás, aqui na Ferroviária. O estado que eram os campos aqui, foi uma luta, né, a gente tinha que cada dia estar treinando num lugar, às vezes treinava aqui no Pinheirinho, mas, né, não eram as condições adequadas, e nós sabíamos que para nós darmos um passo, termos uma estrutura própria, seria um diferencial para o futebol feminino, e isso conseguiu ser concretizado graças a várias mãos aí que lutam pela modalidade, que lutam para que o futebol feminino cresça, principalmente aqui da Ferroviária. E agora é um nível de ansiedade que vai ser bacana esse período de construção, até porque nós vamos seguirmos treinando aqui, então nós vamos conseguir acompanhar bem as obras e a gente espera desfrutar bastante daqui, porque eu acredito muito que tendo uma grande infraestrutura vai potencializar ainda mais as meninas, mais a equipe profissional, cada vez mais as meninas da base também vão conseguir se desenvolver, não só na área dentro de campo, mas tudo que envolve, né, as diversas áreas e comissões que existem dentro do futebol. Então tudo que vai ser oferecido aqui vai favorecer e potencializar mais essas meninas. Os campeões da bola. Olha, a gente gostou demais de todos os testemunhos dados aí ao companheiro Marquinhos Chiochini, que lá esteve e ouviu autoridades e esportistas. Eu insisto em dizer, Vaguinho, que hoje, esse 26 de janeiro de 2026, é mesmo uma data histórica para o esporte de Araraquara, para o futebol feminino, em particular, para a Ferroviária, claro, também em particular, mas para o desporto da cidade de uma forma geral. E eu fiquei assim muito atento ao que a Nute falou, ela que é uma peça de fundamental importância na organização e na continuidade do futebol feminino em Araraquara como coordenadora dessas equipes aí, é uma função extremamente importante. E essa é a maquete aí do futuro centro de treinamento, para que a nossa audiência possa observar a beleza desse projeto, a beleza de tudo que vai ser construído agora lá no Parque do Pinheirinho. Mas a Nute falava do futebol feminino, da história do nosso futebol feminino, Vaguinho, e a gente entra no túnel do tempo para ir lá atrás, no tempo do Extra, antes do tempo do Extra, de todas aquelas pessoas que foram tão importantes para o futebol feminino de Araraquara, e que naquela época, passados tantos anos, né, tantos e tantos anos, primeiro, não se imaginava que a Ferroviária, no campo de jogo, como time de futebol feminino, pudesse chegar onde chegou, ganhando todos os títulos de campeonatos que disputou. A Ferroviária é campeã paulista, é campeã da Copa do Brasil, é campeã brasileira e é campeã 2 vezes da Copa Libertadores. Então, são títulos importantíssimos a nível internacional, inclusive, que o futebol feminino de Araraquara, através da Ferroviária, conseguiu almejar e conquistar. Então, a gente tem, nesse momento histórico de hoje, que relembrar, evitando citar nomes, porque quando se cita nomes, alguém fica para trás e acaba se cometendo uma injustiça, e é exatamente aquilo que a gente não quer fazer agora. Mas abrir esse espaço aqui do balanço com os campeões da bola para enaltecer todas as figuras de jogadoras, de técnicas, técnicos, dirigentes, enfim, patrocinadores,
todas e todos que ajudaram o futebol feminino de Araraquara a chegar hoje, nesse 26 de janeiro, para vivenciar esse momento histórico do nosso esporte, que foi a assinatura da autorização para que o projeto do CT feminino de futebol possa ser definitivamente alavancado e iniciado. Então, a Nute se lembrou bem das dificuldades iniciais de todos os problemas que o futebol feminino enfrentou. Eu não estou falando aqui nem de machismo e de xenofobismo e de outras coisas que infelizmente ainda acontecem em relação à prática do futebol feminino, numa quantidade menor, graças a Deus, mas ainda acontecem. Mas de qualquer maneira o futebol feminino vai caminhando, vai crescendo, e a Ferroviária tem sido uma peça fundamental nesse crescimento do futebol feminino, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. E ontem, quando a gente assistia a cerimônia na CBF da oficialização das sedes, das cidades que serão sedes da Copa do Mundo Feminina do ano que vem, a gente se lembrava exatamente, né, já pensando no ato de hoje. Ontem à noite pensávamos no ato de hoje lá no Pinheirinho, que foi uma festa muito bonita, muito significativa, e dizendo como Araraquara será importante, ou já está sendo importante em tudo isso. Se sempre foi importante no futebol em si, na prática do futebol feminino, agora muito mais com esse projeto que, conforme o Edinho falou com muito conhecimento, a nível de base, será o maior centro de treinamento e revelação de talentos do mundo, nesse aspecto, além de ser o mais importante do Brasil no conceito do CT de treinamento de uma forma geral. Então é um dia muito feliz para a gente, Vaguinho, muito feliz para os campeões da bola. O Edinho se lembrou bem que nesses 40 anos a equipe também jamais abandonou o futebol feminino. O futebol feminino, na programação esportiva dos campeões da bola, sempre foi tratado como prioridade nas transmissões, dos programas, tanto é que o Balanço Geral tem um espaço permanente, fixo, determinado para o futebol feminino diariamente. Isso é uma demonstração inequívoca do carinho, da atenção que a equipe dedica para as nossas guerreiras guerreiras tão queridas, né, tão vitoriosas na carreira do futebol feminino brasileiro. Então é um dia, uma segunda-feira, uma semana que termina, aliás, que começa o mês, termina, mas a semana começa, Vaguinho, de uma forma grandiosa para Araraquara, né? Isso é de causar inveja em muita gente, dor de cotovelo em muita gente. É um passo importante, é um passo fundamental, e que todos nós sejamos capazes, Vaguinho, de compreender a importância, a grandiosidade de tudo isso que está acontecendo no esporte de Araraquara. E aqui eu parabenizo o ex-prefeito Edinho Silva, porque não é uma luta de hoje, não é uma luta de ontem, nem de anteontem e nem do mês passado. É uma luta que já começou há algum tempo, um trabalho realizado junto às esferas federais e principalmente junto à Petrobras, que acabou sendo sensível através da sua diretoria, através da sua presidente, que daqui a pouco a gente vai ouvir também, aqui no Balanço Geral. Essas pessoas do governo federal foram muito sensíveis aos apelos do Edinho, e o resultado disso tudo foi a liberação de 34 milhões e 500 mil reais para a construção desses centros de treinamento. Então, o Edinho está realmente de parabéns, ele e todos os outros que com ele trabalharam nesse sentido. E é exemplo, né, curiosamente, é a segunda vez que isso acontece. Uma obra tão importante começa praticamente numa administração e vai terminar na outra. O estádio da Fonte Luminosa, que também foi resultado de um trabalho hercúleo do Edinho junto ao então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o estádio da Ferroviária, que é um orgulho, que não é da Ferroviária, mas a gente entende que historicamente, de forma sentimental, vai ser sempre, né? Então o Edinho começou e o Marcelo Barbieri terminou e entregou a obra. Agora cabe ao Lapena dar o pontapé inicial na construção do centro de treinamento, e a gente espera, sinceramente, que tudo
corra e ocorra da melhor maneira possível. Há um prazo que, quando se trata de uma obra tão vultosa como essa, tão grandiosa, há sempre a perspectiva de que atrasos aconteçam. Mas isso não é importante nesse momento. O importante é o pontapé inicial da obra, que a gente vai acompanhar com muita atenção, com muito carinho e com a prioridade e com a importância que ela merece. Vaguinho, temos que bater muitas palmas. Hoje é um dia histórico para o esporte de Araraquara. Ô Zé, e o ex-prefeito Edinho Silva disse ali que a Ferroviária é o time que mais investe no futebol feminino no Brasil, né? Eu vou mais além aí, né? É o time de maior tradição no futebol feminino. Você pode pegar a Corinthians, com todos os títulos que ganhou, Palmeiras, com o que vem fazendo aí, ultimamente nos últimos anos também, São Paulo, Internacional, Cruzeiro, Grêmio. Ninguém tem a tradição da Ferroviária. A Ferroviária foi pioneira, acho que, no futebol feminino. Você usou a expressão correta, pioneira. Pioneira. Num momento extremamente difícil, que as dificuldades eram terríveis e que ninguém acreditava no futebol feminino. Exatamente, começo dos anos 2000, e foi um trabalho dificílimo, né, Zé? Porque uma coisa é você manter o futebol feminino no Corinthians, no Palmeiras, até no São por Paulo. Obrigação, porque a FIFA passou a exigir, deu Exato. dinheiro e obrigou. Exato. Lá atrás, quando a Ferroviária começou, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Então, fazer o futebol feminino nessas grandes equipes do futebol brasileiro é fácil. Pega o dinheiro ali, destina para o futebol feminino, monta um time mais ou menos e vai embora. Agora, fazer o futebol feminino do tempo que a Ferroviária tem na Ferroviária, muitas vezes foi na base da raça, da dedicação, da vontade, do amor ao futebol feminino. Então, nada mais justo e merecido do que esse centro de treinamento para o futebol feminino da Ferroviária, que vai ser o maior do Brasil. Maior do Brasil. Então, parabéns pela conquista. E o prefeito atual Lapena disse um detalhe importante. A obra está prevista para 1 ano, mas é muito cheio de detalhes, né, Zé? Então pode demorar um pouquinho. O importante é ficar maravilhoso o CT e ser entregue, mesmo que passe de 1 ano. E mostra tudo que o Vaguinho falou e vocês, com propriedade, vocês falaram, a entrevistada do Dieguinho, a Vanessa Catânio. Foi a primeira goleira profissional do futebol feminino, na época ainda, quando o Hamilton montou o time lá atrás, a Ferroviária Fundesporte. A Vanessa foi uma das maiores goleiras do futebol feminino do Brasil. Ela jogou naquela equipe vitoriosa da Matonense, passou pelo Hamilton, passou pelo Extra, passou pela Ferroviária e hoje é treinadora da Luciana. Quer dizer, Ferroviária mantendo a história também do seu futebol feminino, e muito legal ter visto a Vanessa aí, mais do que justo, né, para uma pessoa que tem tanta história no futebol feminino do Brasil e da Ferroviária, e 2 meninas de Américo, né, que têm história na Ferroviária, né, aí no futebol feminino, que é no caso a Vanessa, que é de Américo Brasiliense, e a Andréa Rosa. Nossa querida Andréa Rosa. Andréa Rosa, 2 jogadoras que têm muita história e são da nossa vizinha Américo Brasiliense. Agora, eu compartilho tudo isso que você falou, e por isso que as entrevistas foram importantes, Marquinhos, porque a gente focou com figuras que ajudaram a construir essa história de Araraquara. Deu para perceber nas imagens dos campeões da bola que já mostramos, do ato lá no Pinheirinho, as equipes de futebol feminino atuais da Ferroviária, que estão aí vestindo a camisa, tanto na base como na equipe profissional, na equipe principal do nosso futebol feminino. E era, naturalmente, uma presença obrigatória, fundamental. Então, a alegria delas é uma alegria contagiante e a gente respeita e ressalta. Agora, eu fico imaginando, como você mencionou os nomes aí citados, inclusive da nossa sempre querida Andréa Rosa, da Luciana, que já está há tanto tempo com a gente, com quem passou aqui pelo futebol feminino, que está trabalhando ainda no futebol feminino, ou não está, mas que está jogando em outras equipes do nosso futebol feminino, no Brasil ou fora do Brasil, trabalhando em comissões técnicas no Brasil ou fora do Brasil, mas que tem conhecimento dessa notícia. Alegria, né, de quem passou por isso aí, né, jogando ou treinando ou sendo dirigentes. Quer dizer, poder conviver com o momento de hoje, né? Desse momento em que efetivamente se começa a construção de um centro de treinamento que é resultado de muito trabalho, de muita dedicação e que é um orgulho fantástico para todos nós, né? Hoje a gente se sente com orgulho realmente à flor da pele, mais do que nunca,
porque, na verdade, o que está acontecendo a partir de agora é fruto de muito trabalho, de muita dedicação e como aquilo que o Vaguinho disse, né? Vem só solidificar, cada vez fortalecer mais essa imagem da Ferroviária no cenário do futebol feminino, que transcende as chamadas 4 linhas do gramado. Porque a Ferroviária hoje, com o que aconteceu e o que vai acontecer a partir de agora com a construção efetiva, ela se consagra num ponto que nenhum outro time de futebol feminino vai conseguir, pelo menos de momento. Porque a tradição do nosso futebol feminino no Brasil passa necessariamente pela Ferroviária. Passa necessariamente pela Ferroviária, como passa pelo São José, como passa pelo Rio Preto, como passa por aquelas equipes dos primórdios do nosso futebol feminino, onde os clubes não tinham a obrigação de manter uma equipe feminina, mas elas já existiam, e a Ferroviária foi um orgulho de todos nós, como continua sendo. O Vaguinho disse bem, hoje, é claro, há dificuldades sempre. Então, o futebol feminino hoje enfrenta as suas dificuldades, por que não? Mas não tão intensas e profundas como aqueles desafios enfrentados lá atrás pela Ferroviária. Então, quem fez o que a Ferroviária fez e chegou aos dias de hoje com a festa da construção de um CT de treinamentos para o futebol feminino, nós temos que nos orgulhar demais de tudo isso que Deus nos permitiu que a gente esteja vivenciando. Parabéns a todos, é um dia especial para nós dos campeões da bola e nós compartilhamos esse orgulho, todas essas alegrias com a nossa audiência extraordinária. E o legal de tudo é o reconhecimento. Muita gente veio lá, né, Zé, em nome... A gente esteve lá representando você, Zé, toda a equipe, né? E muita gente, até o Edinho, todo mundo sabe, isso é claro, o Edinho sempre foi o maior incentivador do futebol feminino e masculino da Ferroviária, é um torcedor fanático das duas equipes. E a primeira coisa que ele veio, ele falou, parabéns por tudo que vocês fizeram, parabéns e obrigado por tudo que vocês fizeram. E claramente ele deixou isso também na entrevista, o reconhecimento, porque os campeões da bola, a gente já disse, lá atrás do Extra não. Eu me lembro quando eu fui lá na pista ainda, perto da pista da 36, quando o time do Hamilton ainda treinava na Play Soccer, quando era ali na 36 ali. Entre a 36, do lado do Culturato ali, né, Vaguinho? Na Rua 8 ali, né? Então, o reconhecimento, a gente não é nem por causa da gente, mas o reconhecimento do trabalho da equipe que nunca abandonou. Há 20 anos a gente está ao lado aí do futebol feminino da Ferroviária. Tá certo. Bem, e para fechar esse bloco de notícias importantes aí para o esporte de Araraquara e particularmente para o nosso futebol feminino, vamos trazer a palavra de uma figura importante nesse projeto todo, né? Presidente da Petrobras, a Magda Chambriardi, que inclusive abriu mão, conseguiu achar na sua agenda, né, um espaço importante para tomar o seu jatinho, né, e vir até Araraquara para participar da assinatura. Ela fez questão de vir pessoalmente, né, e engrandeceu demais a solenidade de hoje lá no centro do Pinheirinho, que é um lugar maravilhoso da nossa cidade de Araraquara. Então, a gente não poderia deixar de fechar esse material apresentado pelos campeões da bola para o Balanço Geral de hoje, sem trazer a palavra de uma figura tão importante, tão representativa e fundamental mesmo nesse projeto. Por quê? Porque ela foi sensível, ela estudou, ela recebeu tudo aquilo que o Edinho tinha para mandar, o projeto que foi elaborado, as discussões que foram feitas. Ela foi uma pessoa fantástica, extraordinariamente sensível, eu repito, a tudo aquilo que foi levado ao seu conhecimento. E como presidente da Petrobras, ela deu o ok, deu a autorização, deu a liberação da verba e hoje deu também o pontapé inicial para que o projeto possa ser iniciado. Então, a gente fica muito feliz também de fechar esse bloco de notícias tão relevante, tão histórico, trazendo imagens, o áudio e o vídeo da Magda Chambriardi, presidente da Petrobras, a quem, em nome da população de Araraquara, do nosso futebol feminino, de quem gosta do esporte, a gente agradece profundamente a essa figura tão ilustre que esteve hoje em nossa cidade. E a presidente da Petrobras, Magda Chambriardi, também falou com os campeões da bola sobre a importância do CT feminino para o futebol feminino do Brasil e, claro, para as meninas de Araraquara,
o porquê da escolha da cidade de Araraquara para o investimento e muito mais. Vamos ouvir aí o que falou a presidente da Petrobras hoje em coletiva no Pinheirinho. Pois é, o futebol feminino, ele foi a única modalidade esportiva no Brasil proibida por lei. Imaginem o que é isso, né? Então, a história do desenvolvimento feminino no Brasil, né, data de 1962, quando as mulheres começaram a poder trabalhar sem autorização do marido ou do pai. 20 anos depois aparece a lei, veja só, teve que ter uma lei para que o futebol fosse permitido para as mulheres, né? E essa lei só é regulamentada em 1984. E o que a gente gosta de dizer é, se uma Petrobras apoia a diversidade, a equidade e a inclusão, o futebol feminino é um excelente símbolo dessa determinação da Petrobras de cultivar uma sociedade mais justa. Eu acho que é por causa do histórico de Araraquara, né? Aonde mais você viu no Brasil essa determinação e essa conjunção de esforços? Então teve que ser em Araraquara, né? Não podia ser em outro lugar. Mas eu espero que no futuro essa iniciativa se espalhe e abranja outras localidades do país, afinal temos um país de dimensão continental. Com certeza, nós podemos ter aqui o que nós quisermos. Nós estamos passando uma mensagem que não é só sobre futebol. Nós estamos passando a mensagem que a Petrobras está do lado de todas as mulheres que quiserem ocupar o seu espaço na sociedade, seja o espaço que for. E aqui o futebol feminino, então, é um símbolo dessa nossa determinação. O ano que vem eu vou estar aqui para o pontapé inicial. Tenho certeza que as meninas vão brilhar, né? É uma oportunidade e um incentivo, né? Porque afinal de contas uma Copa logo no ano que vem, né? Dá um incentivo adicional. Afinal de contas, quem é que quer ser campeão, né? Os campeões da bola. Muito obrigado a Magda Chambriardi, presidente da Petrobras, que estará, se Deus quiser, conosco no ano que vem para dar o pontapé inicial aí da inauguração do Centro de Treinamento do Futebol Feminino da nossa cidade de Araraquara. E ela tocou em assuntos muito importantes, né? Porque ela, como presidente da Petrobras, um cargo tão importante no governo federal, né, é o exemplo mais claro de que realmente as mulheres podem atingir os cargos mais importantes desse país e do mundo todo. Ela é um exemplo disso. E o futebol feminino, como ela própria disse, né, acompanha esse crescimento. Também vai evoluindo socialmente no Brasil, apesar de todas as dificuldades que encontram, dos obstáculos que tem pela frente, mas que paulatinamente, com muita raça, com muita coragem, com muita determinação, não só no futebol, mas na sociedade de uma forma geral, as mulheres vão conseguindo superar. Pela sua força, pela sua determinação, pela sua inteligência, né, pela sua humildade, pela sua competência. A gente vê hoje as mulheres ocupando cargos fundamentais em instituições particulares, em empresas, no poder público, enfim, onde há necessidade de que elas possam estar. Então já foi aquele tempo, graças a Deus já foi aquele tempo, como em 1962, como lembrou a Magda aí, que a mulher efetivamente só poderia trabalhar com a autorização do pai ou a autorização do marido. Mas de lá para cá, tantas coisas aconteceram, tanta evolução apareceu, e hoje a mulher é isso aí, né? Esses símbolos de trabalho, de confiança, de determinação, de inteligência, ocupando espaços tão importantes que antes só aos homens, de forma injusta, se poderia conceber e conceder, né? Então, parabéns. Ela, na presidência da Petrobras, é um exemplo que todas as mulheres brasileiras devem seguir. E nós nos sentimos muito orgulhosos com tudo isso, como eu disse, fechando essa página de tantas informações importantes dentro do nosso Balanço Geral de hoje.
Vamos fazer o intervalo e depois a gente retorna trazendo outras informações, inclusive falando do jogo da Ferroviária. Bela vitória da Ferroviária, sábado em Taubaté, 2-1, são 11 pontos ganhos na classificação do campeonato e naturalmente a liderança até agora, já que o Ituano ganhou do São Bento, mas ganhou de 2-1 e o saldo de gols garante à Ferroviária a liderança do campeonato após a 5ª rodada disputada fechada ontem. Vamos para o intervalo do balanço e a gente volta em seguida. Os campeões da bola. Cansado da correria e precisando de um lugar completo para o seu carro e para você? No Auto Posto Martinez, você encontra combustíveis de alta qualidade, garantia de um tanque cheio para seguir sua jornada. Auto Posto Martinez, sua parada completa. Venha nos visitar e descubra a diferença. Aberto das 6 da manhã às 9 da noite. Eles decidiram comprar o Intersaúde e mudaram de vida. O Luciano de Sertãozinho ganhou R$200 mil e o José Roberto de Franca ganhou R$400 mil. A decisão de mudar de vida é sua por apenas R$10. Isso mesmo, só R$10 você concorre a R$200 mil. É precinho, com prêmiozão. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. Do primeiro ao terceiro sorteios, R$10 mil em cada. E no quarto sorteio, R$200 mil. Intersaúde, ajude e concorra. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Alto índice de aprovação, professores que entendem do assunto e a melhor forma de pagamento. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Campai Petiscos, todos os dias, chopp em dobro, ambiente aconchegante, culinária japonesa autêntica. Venha saborear. Avenida 36, número 812, fone 16 99762 1423. Campai Petiscos. Minas Massas, os melhores produtos em um único lugar. Minas Massas tem tudo o que você precisa. Aquela deliciosa tábua de frios, a pizza mais deliciosa da cidade, massas de dar água na boca e aqueles frios fresquinhos para o café da manhã, da tarde ou o lanche das crianças. No Minas Massas, até o endereço é fácil. Jardim Brasília, bem perto do pontilhão da Alameda Paulista. Atendimento de segunda a sábado das 9 da manhã às 21 horas e aos domingos das 9 da manhã à 1 da tarde e das 17 às 21 horas. Minas Massas, tradição de servir bem. Os campeões da bola. A Premium Seguros está à sua disposição para fazer o melhor seguro e tirar todas as suas dúvidas. Pergunte, questione. Isso é o que a Premium quer. Faça todas as perguntas. Dorival de Freitas e equipe estarão prontos para responder a todos os seus questionamentos. E aí, você com certeza vai fazer o melhor seguro. Premium Seguros, o seu seguro bem feito, fica na esquina da Feijó com a Rua Zero. Fica bem no centro de Araraquara. Daqui a pouquinho, o dia a dia da Ferroviária, repercussão da vitória sobre o Taubaté, mas antes, vamos conversar com o Vaguinho Fiorini, na Central Informativa Wagner José Bellini, né, para atualizar o grande placar do futebol. Primeiro falando de Série A1, do Campeonato Paulista de Futebol. Destaques regionais, Vaguinho. Olha, eu gostei do jogo. Inter 4, Grêmio 2. Que jogaço, hein? 6 gols. Uma alternância de placar fantástica, e também achei que o Atlético Mineiro, na vitória sobre o Cruzeiro por 2-1, foi também um outro belo jogo, né? Num domingo de clássicos aí do futebol regional do Brasil. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite a você que acompanha o Balanço Geral. Realmente, Zé, jogo Inter e Grêmio. O Grêmio vencia por 2-1, em 9 minutos o Inter marcou 3 gols. Mas o jogo em si foi muito bom. Foi muito bom, muito bom. Um Grenal diferente até dos demais, né, Zé? Que é muita pegada, muita marcação, às vezes truculento, cheio de faltas. Não. O jogo ontem foi bacana de se ver, com muitos gols. 6 gols no jogo, uma vitória justa do Internacional, que colocou pressão no Grêmio, e o Grêmio acabou falhando no sistema defensivo
e acabou perdendo o jogo por 4-2. No Campeonato Mineiro, grande vitória do Atlético Mineiro, estava precisando dessa vitória, ainda mais com o rival, o maior rival dele, do Atlético Mineiro, onde o Cruzeiro costuma vencer, que é lá na Arena do Galo, né? O Cruzeiro costuma... E a vitória foi de virada, né? Foi de virada. Fez 1-0. Isso, o Caio Jorge fez 1-0 e depois a virada do time do Atlético. Mas lá o Cruzeiro tem tido grandes vitórias lá dentro da Arena do Galo. E ontem o Atlético mostrou sua força também. Vai ser agora começa o Campeonato Brasileiro, né, Zé? No meio de semana aí temos uma rodada importante já no início do Campeonato Brasileiro e os times precisam estar muito bem aí nesse início de Brasileirão. Que calendário maluco, né? Totalmente. Os campeonatos regionais não acabaram, mas já vamos ter o Campeonato Brasileiro no meio da semana. Ah, vai ser... Vai ter torcedor perguntando, mas esse jogo é válido por que campeonato? Exatamente. É Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Paulistão, enfim. Mas começa o Brasileirão na quarta-feira. E outro jogo ontem importante, Zé, foi do Maracanã, Fluminense 2, Flamengo 1. O Fluminense provando que é uma pedra no sapato do Flamengo. O Flamengo acordou, eu acho que um pouco tarde, mas de qualquer forma acordou e botou o time titular para jogar, né? Exatamente. Então, ontem uma vitória importante do Fluminense que complica a vida do Flamengo, porque o Flamengo pode disputar o rebolo do rebaixamento. São dois grupos lá, Zé, Grupo A e Grupo B, e o Flamengo está no Grupo B, está como penúltimo colocado. Um detalhe, são 6 jogos, o Flamengo já fez 5, só falta um, que é contra o Sampaio Correia. Mas tem 9... Sampaio Correia do Rio, né? Hoje estão jogando Madureira e Portuguesa e Nova Iguaçu e Volta Redonda. Se essas equipes como mandantes vencerem o Madureira e o Nova Iguaçu, o Flamengo está numa roubada aí. Ele não vai depender apenas do futebol dele, não. Ele precisa vencer e torcer para esses times perderem. Eu estou vendo, Zé, eu estou curioso para saber a arbitragem nesses jogos desses times aqui. Vamos fazer uma força para eles perderem? Né? Porque o Flamengo... Hoje? Jogos hoje? Hoje. Você imagina o Flamengo disputar o rebolo do rebaixamento? Carioca. Porque ontem, Zé, na transmissão de Flamengo e Fluminense, a preocupação do Flamengo, se ele cair nesse rebolo, são mais 2 datas. Nesse calendário apertadíssimo que está o futebol brasileiro, o Flamengo teria mais 2 datas, mas importantíssimas. Não pode colocar o sub-20. Tem que colocar o elenco principal para o Flamengo não ser rebaixado. Então, é uma situação difícil do Flamengo, não depende mais apenas do seu futebol. Mas agora eu estou curioso, eu estou para saber se Madureira e se Nova Iguaçu vão ser garfados, Zé. De tal maneira. E se o Flamengo for pro rebolo, coitado de quem tiver no rebolo. Uma vaga, você já... não. Quantos vão cair? Caem 2? 2. Então já, o Flamengo está fora. Só o fato, convenhamos, da Independente, eu não acredito em rebaixamento. Vão fazer o impossível para impedir isso. Mas só o fato do Flamengo chegar numa situação dessa, que a história não vai detalhar se foram os meninos do Flamengo que começaram jogando. Para todos os efeitos, foi o Flamengo. Tanto é que o time titular jogou ontem e perdeu também. Perdeu para o Fluminense. Quer dizer, a história vai detalhar o Flamengo no rebolo. Só assim para um time que ronca grosso, né? Que o dinheiro que tem, com o elenco que tem, já é uma vergonha difícil de ser apagada. Né? Exato. E o Júnior ontem foi muito feliz no comentário deles, o maestro Júnior lá. Ele disse o seguinte: por mais que seja o sub-20 do Flamengo, ele tem que ser superior a esses times pequenos do Rio de Janeiro. E ele não foi, ele não ganhou de ninguém. Quer dizer, precisou o time titular entrar em campo para vencer o Vasco por 1-0. Esse é o menosprezo do Flamengo para o campeonato que está custando caro. Está custando caro. O Flamengo não depende apenas do seu futebol. Eu acredito que não vai cair, mas só o fato, como você diz, disputar o rebolo já é uma vergonha. Agora, eu ainda não me liguei nisso, não tive tempo, Vaguinho, mas vou procurar achar esse tempo, né? Porque eu fico curioso com relação à crônica flamenguista, que é 90% da crônica do Rio de Janeiro, né? 90% ou mais, né? Como estão tentando achar justificativa para isso tudo. Né? Exatamente. O que não é flamenguista é forçado a ser, né? É forçado a ser flamenguista. Do lugar onde trabalha é mesmo. Você tem que falar bem do Flamengo, enaltecer os feitos do Flamengo e sempre... Apesar de... e sempre
não menosprezar, mas diminuir o feito do outro. Bom, e falando disso ainda, falando de ameaça, de repor a coisa toda, o São Paulo também está aí numa situação muito complicada, hein? Muito complicada, porque cai em 2, o campeonato já está acabando, está indo aí para as rodadas finais, o São Paulo que se cuida, a não ser que vão dar um jeitinho também do São Paulo escapar. O São Paulo tem 3 jogos ainda, Zé, o Santos no Morumbi, o Primavera também no Morumbi e a Ponte Preta em Campinas. São os jogos do São Paulo no Campeonato Paulista. Mas ele tem que acordar, e o pessoal ontem, Zé, o comentário no programa de televisão era porque o Lucas Moura não jogou contra o Palmeiras. Ele não jogou, não é que ele está machucado, ele não quis jogar no gramado sintético. Quer dizer, o São Paulo precisando dele e ele em casa assistindo o jogo porque ele não quer jogar no gramado sintético. Mas, ô Vaguinho, isso aí é mais um detalhe fundamental e lamentável da falta de organização e de autoridade do São Paulo. Você já pensou, Zé? Se todo mundo resolver... O São Paulo não vai jogar? Vai dar WO? Mas eu falo... Será que isso é verdade? Mas é verdade. Mas aonde tem lógica também o que o Crespo disse na entrevista, né? Ele começou a ser irônico sem ser mal educado com o repórter. Mas diz o seguinte, a gente está suportando muita coisa, até 4 meses já de salários atrasados. Até onde é verdade, eu não sei, mas ele não ia colocar uma situação dessa em público à toa. Se não fosse verdade. Sim. Agora, quando o jogador chega a falar de salário atrasado em público, já é um problema, o técnico abordar isso numa coletiva é muito grave. É só um item gravíssimo a mais nessa história lamentável que São Paulo está vivendo, com polícia, com impeachment do presidente, com renúncia do presidente, com tudo aquilo, Vaguinho. Agora, em campo, não há como o time não sentir isso. Não há como evitar que o time sinta isso. Quer dizer, então, agora, essa questão do jogador não querer atuar porque é gramado sintético... Não quiser. Ontem foi debate no... justa causa. Que é isso? Foi debate no programa de televisão. O Lucas Moura não quis jogar, ele estava na casa dele assistindo o jogo. Brincadeira. Estava em condições de jogo. Quem pensa que é? E não quis jogar porque era gramado sintético. Agora, ele está no direito por 4 meses atrasado, os outros também. Não, aí são duas coisas diferentes. Eu não vou jogar porque o meu salário está atrasado, é uma situação. Isso. Agora, não vou jogar porque é gramado sintético, não tem sentido. Exatamente. Aí não tem sentido. Então, o São Paulino já pode preparar, porque no Campeonato Brasileiro são 5 estádios com gramado sintético. Então, são 5 ausências do senhor Lucas Moura. Se o São Paulo tiver o mínimo de vergonha, o cara é punido. Afastado, punido, rescindido o contrato, seja lá o que for. Agora, o São Paulo está tão bagunçado, né? Está tão desorientado, que um clube, eu tenho certeza que o jogador Lucas Moura, num clube organizado como o Palmeiras, por exemplo, jamais falaria isso. Jamais falaria isso. Estava lá jogando. Agora, no São Paulo, com toda essa bagunça, o atleta menos responsável se sente à vontade para falar tantas bobagens e tomar atitudes tão lamentáveis como essa, para a carreira dele e para o clube. Porque um cara desse não pode vestir a camisa do São Paulo. Exatamente. O jogador quer determinar o local que ele vai jogar. Brincadeira. Aí está demais, né? Muito bem, o que você tem mais para fechar essa primeira participação da Central Informativa? Porque depois, dentro do noticiário da Ferroviária, você vai trazer todos os detalhes da rodada da Série A2, a classificação, a próxima etapa, enfim. Tudo isso aqui dentro do nosso balanço geral. Falando da rodada da Série A1 do Campeonato Paulista, quintas é São Bernardo 0, Mirassol 4, Ponte Preta 2, Noroeste 2, Palmeiras 3, São Paulo 1, esses jogos no sábado. Ontem, Santos 0, Bragantino 0, Capivariano 1, Primavera 2, Novo Horizontino 2, Botafogo 0, Velo Clube 0, Corinthians 1, e a bola começa a rolar nesse momento no Canindé, fechamento da rodada, Portuguesa e Guarani. Muito bem. A 2 vem daqui a pouquinho dentro do bloco aí da Ferroviária. Em se falando de Ferroviária, meu caro Marcos Chiocchini, vamos repercutir agora no dia a dia da Ferroviária. A vitória em Taubaté 2-1 e o próximo jogo, quarta-feira, Ferroviária joga no Bruno José Daniel, gramado sintético, lá do Bruno José Daniel. A Ferroviária vai enfrentar a equipe do Santo André. Todos os detalhes, todas as informações, você acompanha a partir de agora no nosso Balanço Geral de hoje.
Agora, direto da fonte, o dia a dia da Ferroviária. Apoio, o Despachante Araraquara. Cuida da sua documentação com rapidez e segurança. Despachante Araraquara, na Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Os campeões da bola. Forte abraço, Zé, Vaguinho, Gonçalves na nossa técnica, aos amigos ligados aqui no Balanço Geral desta segunda-feira. E a Ferroviária voltou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira, já pensando no compromisso de quarta-feira lá na cidade de Santo André contra o Ramalhão. Ferroviária que vem de uma vitória importante fora de casa. Se o futebol não agradou, ao final os 3 pontos foram os mais importantes, né? Vitória lá na cidade de Taubaté pelo placar de 2-1. Até agora são 5 jogos, 3 vitórias, sendo uma vitória fora de casa contra o Taubaté no sábado, 2 em casa contra Juventus e Inter de Limeira e 2 empates fora contra Osasco, Sporting e contra o Ituano, que divide, por sinal, a liderança da Série A2 com a Ferroviária, as duas equipes com 11 pontos, a Ferroviária com uma vantagem pelo saldo de gols. Amanhã, o último treinamento aqui na cidade de Araraquara, antes da viagem para a cidade de Santo André. Provavelmente, vamos aguardar, Vitor Barreto volte a ficar à disposição da comissão técnica. Fábio Fal, quem sabe para o final de semana, o que a gente sabe é que ele está evoluindo quanto ao tratamento da sua lesão muscular, ou para o jogo contra o 15 Piracicaba no outro sábado, aqui no estádio da Fonte Luminosa. Quanto a Guilherme Ferreira, ele que levou uma pancada na cabeça, foi medicado, foi avaliado pelo departamento médico logo ao final do jogo, não deverá ser problema e quem sabe ser opção também para o jogo de quarta-feira lá na cidade de Santo André. Ainda repercutindo o jogo do último sábado, vamos ouvir o que analisou o técnico da Ferroviária, Rogério Correia, ao final do jogo. Então, boa tarde a todos. Um jogo bem difícil, a condição do gramado bem complicadas, obviamente dificultando muito a construção. Imaginávamos já um jogo desse nível devido à chuva, então acabou dificultando. E as trocas foram devido a ter um pouco mais de sustentação, já que não teríamos tanta condição de colocar a bola no chão, de trocar corredor, algo que a gente vem fazendo muito na competição. Foi um jogo totalmente atípico, porém importante para que a gente pudesse também jogar de outra estrutura e ter uma vitória fora de casa também, que foi importante. Então, nós tínhamos uma análise pré-jogo, porém na hora do almoço estava chovendo demais, tivemos informação que o campo estava bastante lamaçado, e aí a gente teve a estrutura com 3 zagueiros e 2 lá na frente, e aí foi algo que a gente ia iniciar assim. Acabou que quando a gente viu aqui, viu a estrutura, a condição do gramado, voltamos para a estrutura inicial, porém no decorrer do jogo a chuva apertou, o campo ficou lamaçado e aí a gente foi para a estrutura de 3 zagueiros com 2 lá na frente, né? Algo que foi bom em certo momento para que a gente tivesse sempre com a bola de segunda bola, uma raspada. Obviamente tivemos grandes chances de fazer gols assim, né? Entrando cara a cara com o goleiro, e nos dando uma sustentação boa lá atrás, já que a equipe do Taubaté também estava lançando muita bola da área, estava causando dificuldade para a gente e nos deu uma tranquilidade um pouco maior, tendo 3 homens altos ali no meio da área. Então, eu juro para você que a gente não tem isso em mente. Nosso jogo é jogo a jogo, a gente quer fazer o máximo de pontos que a gente puder. Cada jogo vai ser buscando a vitória, não importando se a gente está disparado em primeiro ou não, a gente quer pontuar cada vez mais. Precisamos ter esse espírito vencedor conosco, para que a gente possa lutar a cada jogo e dar a oportunidade, né? Conforme a gente vai pontuando, vai crescendo, vai dando a confiança necessária para cada jogador que for entrar, fazer sua estreia como profissional. Como está tendo muito garoto aqui, é sempre importante estar vencendo para que a gente possa dar esse suporte para eles. Então, algo bem importante, já que a gente vem jogando um bom futebol, com bola no chão, fazendo bons jogos tecnicamente, né? E aí muitas vezes as pessoas achavam só que a gente ia só jogar bem quando tivesse campo bom em circunstâncias favoráveis, né? E hoje uma circunstância totalmente adversa, com bastante chuva, bastante lama dentro do campo, sem possibilidade de jogar curto, né? E nós fomos para uma outra estrutura, onde vencendo a primeira partida bem fora de casa também, algo muito importante para nos dar confiança para a sequência da competição. Normal isso aí, né? E muito em relação ao campo, o campo que é fornecido para a gente, né? Obviamente, a Fonte Luminosa é um tapete onde o nosso time é muito qualificado e consegue botar a bola no chão para jogar. Os campos fora de casa normalmente não são bons de qualificação. Então, obviamente,
traz dificuldades. Agora enfrentamos um campo muito lamaçado, que não tinha condição de jogar. Agora nós vamos para um sintético, que é o Santo André, onde vai nos causar também dificuldades também. Mas, obviamente, nós temos que transformar isso em buscar novas características, novas situações de jogo e não trazer isso como empecilho, como uma desculpa para o insucesso, né? Então, obviamente, são situações dificultosas, mas que fazem a gente crescer. Então, obviamente, o início muito positivo para a gente. Nós temos uma base de jogadores muito forte, né, dos que se manteram do ano passado para cá. Uma equipe muito forte mentalmente, muito qualificada, e que nós estamos tentando melhorar esses encaixes, né? Jogadores que a gente trouxe agora para que a gente possa entrosar, jogadores que são da base, que estão fazendo sua estreia no profissional, para que eles possam ter um respaldo, que eles possam ter uma tranquilidade para que possam fazer o melhor jogo. E, obviamente, a diretoria também está mexendo também para que a gente possa trazer novos jogadores, para que a gente possa estar qualificando ainda mais o nosso elenco. Chato, é algo que a gente precisa consertar e melhorar, e não vai passar despercebido, né? Obviamente a gente está trabalhando sobre isso. Esse jogo agora aqui a gente quase nem treinamos, né? Porque foram 2 dias de descanso, mas já na semana que vem a gente consegue dar um treino antes do Santo André, e nós vamos tentar corrigir o máximo possível para que a gente possa evitar isso. Por mais que a gente faça muitos gols como estamos fazendo, não tomar gol é sempre importante e é algo que incomoda um pouco a gente, e nós vamos buscar passar jogos sem tomar gol. Técnico Rogério Correia analisando o jogo e, claro, só repercutindo e reforçando quarta-feira, 8 horas da noite em Santo André. Ferroviária e Santo André, 6ª rodada da Série 2 e, claro, a partir das 7 da noite, a melhor cobertura é com os campeões da bola. Grande abraço, Zé, Vaguinho, Gonçalves e a todos os amigos que acompanham o Balanço Geral. E o Vaguinho, o jogador precisa ter sorte. Ele não é só jogador, qualquer pessoa precisa ter sorte. Verificando o lance agora do início da jogada do gol do Denilson Silva, ele foi bafejado pela sorte. Porque quando ele recebeu a bola, dá para perceber que ele deu um toque longo na bola. Isso. E ele perderia a bola. Só que o zagueiro do Taubaté se enroscou de tal maneira, falhou de uma maneira bizonha, que deu oportunidade ao Denilson Silva de continuar com a jogada, disparar na frente, sair do zagueiro para fazer aquele gol que foi bonito, né? Por baixo e tal. Foi o gol colorido futuro, inclusive escolhido aqui pelos campeões da bola. Mas você pega o início da jogada, o toque dele na bola foi longo demais. Isso. O zagueiro cortaria. O zagueiro furou, se enroscou, e aí ele teve, claro, a qualidade, a percepção da jogada, do lance, né, para deixar o zagueiro na saudade, descer livre, e teve competência para fazer um gol que, afinal de contas, foi o gol que garantiu a vitória da Ferroviária, merecidamente, por 2-1 no jogo lá do Taubaté. Gramado muito ruim, mas ruim para os dois times, né? A gente nem vamos falar nisso mais, porque A2 é isso aí mesmo, né? A2 é isso aí. Agora, dificuldade de gramado sintético, que a Ferroviária se acostume com isso também. Ela cria o gramado natural, não pensa em mudar, pelo menos é o que a gente sabe. Então, não vai ser o gramado sintético que vai impedir uma possível vitória da Ferroviária na quarta-feira. Se ela jogar para isso, ela vai conseguir ganhar. Eu também acho, Zé. E a Ferroviária tem aí no G8 aí hoje o Juventus. Sim. Se na outra fase a Ferroviária cair no grupo do Juventus, vai lá jogar na Javari no gramado sintético também. Mas com relação ao gol do Denilson, Zé, o lance começa num chutão da defesa da Ferroviária, a bola na área da Ferroviária, o jogador da Ferroviária tira e acaba dando um chutão para frente. O Ricardinho. Exatamente. Aí pega o Denilson. O Denilson domina a bola, dá um tapa muito comprido na bola. Mas o zagueirão foi com tanta vontade na bola que ele acabou passando da bola, né? Ele perdeu tempo da bola. Aí o Denilson caminhou e aí com muita categoria fez um golaço, uma cavadinha por cima do goleiro. Exatamente. Aí todos os méritos para o Denilson, mas o zagueirão deu uma colaborada legal, viu? Muito bem, ainda falando do jogo, ponto de vista dos campeões da bola, a ótica da equipe esportiva líder do rádio e agora também das redes sociais, comentarista que participa do nosso Balanço Geral de hoje, Carlos Renato Seguri. Esse jogo aí, Carlos Renato. Boa noite, amigos que acompanham o Balanço Geral desta segunda-feira. Boa noite, amigos que acompanham os campeões da bola. Repercutindo hoje o jogo, né, de sábado entre Taubaté e Ferroviária, Ferroviária jogando diante do Burro da Central, lá em Taubaté, e mais uma vitória
para o time engrenar, time comandado pelo Rogério Corrêa. Jogo de nível técnico complicado, nível técnico sofrível, né? Essa Série A2 está judiando um pouco da gente, porque são jogos muito truncados, o gramado lá de Taubaté é muito ruim, a Ferroviária tem, por mérito e qualidade, trabalhar essa bola, e o gramado como aquele lá complicava demais. Primeiro tempo muito equilibrado dentro dessa jogo truncado, jogo picotado, né? A coisa não fluía para ambos os lados. O time do Taubaté até que surpreendeu positivamente, porque no primeiro tempo, pelo menos, o Taubaté equilibrou o jogo, jogou de igual para igual, teve até as principais ações de gol, né? E eu imaginava que o Taubaté pudesse apresentar menos, pudesse complicar menos a vida da Ferroviária, que foi a campo completamente desfalcado com o seu ataque todo jovem, né? Ausências de Fábio Fal e Vitor Barreto, o ataque todo com a molecada, né? O Jonathan, o Thiagão ali como centroavante, enfim, um time jovem. E o Jonathan, inclusive, fez o primeiro gol da Ferroviária ali, desviando um chute do Edson Lucas. Gol muito bonito. Se foi consciente, eu não sei, mas o gol foi muito bonito. Depois a Ferroviária sofreu um empate. E logo aos 40 minutos do primeiro tempo, né, percebendo essa ineficiência ofensiva, e também chovia, né, começou a chover, o gramado ficou mais pesado ainda, o Rogério Corrêa fez ali talvez a mudança que possa ter garantido a vitória para a Ferroviária. Sacou o Jonathan, que tinha feito o gol, e colocou mais um zagueiro, o Guilherme, que estava no banco, já que o Zé Vitor entrou como titular, né? O Zé Vitor que chegou e já entrou como titular, passando a jogar então com 3 zagueiros, colocou o Denilson Silva na frente, então mudou o esquema de jogo para um 3-5-2, já que ele tem 2 laterais que jogam ofensivamente, caso de Lucas Rodrigues e Edson Lucas, adiantou os 2 laterais, travou os 3 zagueiros e foi com 2 centroavantes, Thiagão e Denilson Silva. E esse entrou, né? E depois, no segundo tempo, acabou fazendo a jogada do segundo gol, uma arrancada, meio que tropeçou na bola, meio que apanhou um pouco da bola, mas conseguiu fazer um belo gol, uma cavadinha encobrindo o goleiro do Taubaté. E a Ferroviária depois segurou, o que importa é o resultado, o que importa são os 3 pontos, meio que até o final do jogo, 6 minutos de acréscimo, quase 7, e a Ferroviária segurou o resultado, que leva ela a 11 pontos, líder junto com o Ituano também está com 11 pontos, Ituano que ganhou do São Bento, 5ª derrota consecutiva do São Bento, está difícil do São Bento escapar do rebaixamento. E depois da Ferroviária enfrentar o Santo André jogando lá no Bruno José Daniel, nesta quarta-feira, tem o São Bento aqui no domingo. Talvez o São Bento possa vir aqui já como uma galinha morta, porque pode já perder o próximo jogo. A Ferroviária não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o São Bento, não tem nada a ver com o Santo André, tem que ver sim com a sua campanha, com a melhora do time, com a ausência de peças de reposição. Esse continua sendo um problema para o Rogério Corrêa, mas há de se destacar a ousadia, né, a mudança de plano tático durante o jogo, ainda no primeiro tempo, nos 40 minutos. Rogério Corrêa fez essa mudança. A gente sempre cobrava, né, dos antigos treinadores essa ousadia, essa mudança de tática. O nosso comandante Zé Roberto sempre fala isso. O Vinícius Bergantin não mexia no time, o time jogava do mesmo jeito, e o Rogério Corrêa hoje fez uma alteração pertinente, colocou o 3º zagueiro, 2 centroavantes, e deu certo. Tanto que o centroavante que entrou acabou fazendo o gol da vitória. A Ferroviária chega a 11 pontos em 15 disputados, né? Foram 4 vitórias e 3 vitórias e 2 empates, um resultado importantíssimo, o que vai já dando para a gente uma ideia, uma expectativa de que a classificação deve chegar, né? Nessas primeiras 15 rodadas da competição. Depois se formarão lá os 2 grupos de 4 e classificam-se 2 dentro de cada grupo para o mata-mata. Então a Ferroviária tem que fazer todo o seu planejamento para chegar nesse jogo do mata-mata, né? Para não acontecer o que aconteceu ano passado, lá, aquela derrota vexaminosa diante do Ituano. Esse ano, aparentemente, as coisas caminham de uma forma diferente. O time vem evoluindo,
O time vem, parece que entendendo a forma do Rogério querer jogar. O Rogério sempre muito pilhado ali na beira do gramado, né? Jogando junto com seus jogadores, fazendo com que o time assimile as suas ideias e fazendo alterações táticas que, inclusive, estão garantindo o resultado. Quarta-feira, esperamos, talvez, a volta de Fábio Fal e Vitor Barreto. Ainda não se sabe se eles terão condições de jogo, mas seria importante, até porque a Ferroviária, com os garotos, né, faltam peças de reposição. E aí é um trabalho para a diretoria, a gente já falou sobre isso, tem que contratar, tem que trazer mais gente qualificada, se quiser continuar nesse ritmo. A Ferroviária está criando uma gordura, uma casca, que poderá, né, se perder ao longo da competição. E para que isso não se perca, para que isso não atrofie, os reforços são necessários para o time continuar com esse corpo e chegar para a próxima fase. Era isso, amigos, o que tínhamos que repercutir com vocês sobre o jogo entre Taubaté e Ferroviária. Já de olho na quarta-feira, 20 horas, Santo André e Ferroviária, lá no Bruno José Daniel. Os campeões da bola acompanhando junto com vocês. É isso aí, Carlos Renato, um abraço. E o Carlinhos lembrou o fato que a gente cobrava muito, né, do Vinícius Bergantini. Pô, o time entra jogando de um jeito e sai jogando do mesmo jeito. Não acontece nada, né? E o Rogério Correia, na mudança que fez ainda no primeiro tempo, alterou a forma da Ferroviária jogar, né? Numa partida em que a Ferroviária entrou com uma preocupação latente e perfeitamente justificada, Vaguinho, de não ter seus atacantes titulares. O Fal machucado, Vitor Barreto machucado, e o ataque foi formado pela garotada, né? Depois entrou o Denilson Silva, que acabou fazendo o gol colorido futuro. Ele mexeu ainda no primeiro tempo. E ele mexeu no primeiro tempo. Então, é o que a gente gosta de ver. De repente não dá certo, mas também no futebol, é melhor você pecar pelo exagero do que pela omissão. Sim. Né? Não mexo e vamos rezar para terminar desse jeito, e no fim nunca terminou, né? Sempre era aquele sofrimento danado da Ferroviária, pelo menos com relação ao Rogério Correia, na partida de sábado, que foi disputada assim em circunstâncias especiais e lamentáveis, né? O gramado por si só já era ruim antes da chuva. Com a chuva, tá certo que é ruim para todo mundo, mas o time técnico como a Ferroviária, que é mais técnico do que o Taubaté, acaba sofrendo mais, acaba penando mais. Mas superou a tudo isso na raça, né, nos desfalques aí, já mencionados aqui pelos campeões da bola, e estabeleceu uma vitória, para mim, justa, perfeitamente justificada. 3 pontos num campeonato maluco como o da Série A2 são muito importantes, e hoje temos o privilégio de mantermos a liderança, ainda que o Ituano também tenha 11 pontos. O saldo de gols da Ferroviária, principalmente em função da goleada aplicada no Juventus aqui por 5-1, esse saldo de gols garante, pelo menos momentaneamente, essa liderança da Ferroviária no campeonato, o que não deixa de ser uma boa notícia. Ô Zé, e com relação à Ferroviária no jogo de sábado, no primeiro tempo, a Ferroviária, até fazer o gol, a Ferroviária estava o jogo equilibrado. Ela fez o gol, 3 minutos depois tomou um empate, aí o Taubaté começou a comandar o jogo. Sim. E aí o técnico Rogério Correia fez alterações, tirando o Cantarelli e o Jonathan, que tinha feito o gol, colocando o Guilherme Ferreira para jogar com 3 zagueiros, porque a Ferroviária ela avançava muito com os laterais, ficava exposta. Exatamente, com 3 zagueiros. O Lucas Rodrigues e o Edson Lucas. Você libera os alas, mas a defesa fica mais composta. Exatamente. Né? Foi aí que ele consertou o sistema defensivo da Ferroviária. Tanto é que o Guilherme Ferreira foi o destaque do jogo. Sim, foi o destaque do jogo. Acabou sendo o destaque do jogo e o Denilson Silva fez o segundo gol da Ferroviária. Mas a Ferroviária acabou marcando o segundo gol no melhor momento do Taubaté na partida também, né? Então a Ferroviária contou com isso. O avanço do time do Taubaté propiciou a Ferroviária o contra-ataque, o zagueiro falhou e o Denilson Silva acabou com muita categoria fazendo o segundo gol. Então, foi uma mudança corajosa do técnico, porque a gente quase não vê no primeiro tempo com 37 minutos. No time assim, você mexe. Às vezes foi uma mexida, vamos assim dizer, além de importante, ela foi fundamental, né? Foi fundamental porque mexeu, foi uma mudança tática na equipe, né? Exatamente. Que deu um resultado
que deu resultados práticos, né? Que era exatamente o que a Ferroviária precisava naquele momento. Eu já vi técnico no primeiro tempo tirar um jogador, mas tirar dois então é uma coisa rara. E alterar a forma de jogar, né? Então o Rogério Corrêa foi corajoso e acabou sendo premiado com essa vitória importantíssima da Ferroviária. O futebol não foi legal? Não foi legal. A gente tinha problemas no comando de ataque, com a ausência de 2 titulares, mas o resultado foi importantíssimo. Agora, o Marquinhos, e com relação aos desfalques, né? O FAO não jogou. E não joga quarta? Não joga quarta-feira. O Vitor Barreto não jogou, pode jogar na quarta-feira. Nenhum reforço foi anunciado, pelo menos não chegou ao meu conhecimento, infelizmente não. Né? A gente sabe de reuniões, onde está fulano, está reunido. Onde está fulano, está reunido. Tomara que as reuniões terminem, Vaguinho, e as contratações sejam anunciadas. Né? Exatamente, né, Zé? Tomara que o torcedor da Ferroviária está esperando boas notícias faz tempo, viu? De contratações. De contratações, porque resultados, felizmente, mas é aquilo que o Carlinhos falou e que a gente comentou no sábado. De repente essa fase acaba porque vai machucar o fulano vai cumprir a automática, o outro vai ser suspenso pelo cartão. Então essa base que o técnico está conseguindo segurar e tem sido responsável por bons momentos do time e essa campanha até agora, se essa base desmoronar sem que reforços tenham vindo, e aí o time passar a depender única e exclusivamente da garotada, dificilmente vai dar certo. E a gente via, né, Zé, no Campeonato Brasileiro, quantas vezes o Albano entrando de titular, sendo substituído no primeiro tempo, o Ricardinho era substituído. Não, o Ricardinho e o Juninho já foi embora, não serve de comparação, mas, por exemplo, o Ricardinho dificilmente terminava o jogo. Exatamente, o Alencar também era substituído. Hoje eles não são substituídos, eles estão jogando melhor. Mas não são substituídos, às vezes, até para poupar um pouquinho o jogador nesse começo de campeonato. Não, a ordem deve ser desgastante. Segura as pontas aí que não tem como tirar. Por falta de opções. Sim, por falta de opções. Porque dava para dar uma segurada ali no Alencar, no Ricardinho, no Albano, em razão desse desgaste que vai acontecer. E uma coisa que o Rogério disse é que praticamente o time não treinou para o jogo contra o Taubaté. Houve um descanso de 2 dias aí para você analisar o desgaste como está tomando conta. Vocês têm que jogar, então vamos descansar mais para que vocês possam jogar. Aí pega um campo pesado como aquele de Taubaté, né? Debaixo de chuva, com chuva, lá o gramado horrível, né? Gramado horrível lá. Pesa mais ainda, né, Zé? Desgasta mais ainda o jogador. Agora, e o dia a dia da Ferroviária, Marquinhos? Ferroviária que voltou a treinar hoje pela manhã na Fonte Luminosa, amanhã treina no Botânico. Pela manhã o Vitor Barreto vai ser reavaliado pelo departamento médico. Se não tiver nenhum problema recorrente, né, eu acredito que o Vitor Barreto esteja novamente à disposição. Quanto ao FAO, o FAO provavelmente volte contra o São Bento no domingo ou, no mais tardar, no sábado que vem contra o 15. Mas aí já passariam de 2 semanas. Não. Né? Vai dar 2 semanas sexta-feira agora. Então. Aí se completar 2 semanas agora. Com quem joga no domingo? Não é o São Bento? Com o São Bento Sorocaba. Você falou 15 de Piracicaba? Então, mas vai dar 2 semanas. 2 semanas. Isso, agora entendi. Isso. Mas já seriam 3 jogos. Seriam 3 jogos. 3 jogos. Taubaté, é isso que eu me refiro. Na verdade 2 jogos, né? Taubaté e São Bento. Não, Zé, Taubaté 3 jogos. 3 jogos. 3 jogos, são 2 na semana. Santo André e São Bento. Seriam 3 jogos, isso mesmo. Aí que me assustou, sim. Porque a ideia inicial eram 2 jogos. Sim. Muito, né? Pela falta que ele faz diante das opções que não existem. Agora, 3 jogos complica mais do que já está complicado. Sim. Então, são 3 jogos, né? Uma possibilidade, 2 essa semana. Santo André quarta e São Bento no domingo. E um detalhe que o jogo de semana que vem contra o 15, que estava marcado para as 18 horas de domingo, no dia 8 de fevereiro, a Ferroviária pediu a antecipação desse jogo. O jogo deve ser no sábado, dia 7, às 18 horas. Então, passaria do domingo às 18 para o sábado às 18 na Fonte Luminosa. Então, a Ferroviária que aí depois vai ter uma semana de preparação para esse jogo contra o 15. Depois do jogo contra o São Bento, no domingo aqui, terá uma semana aí de treinamento, de recuperação de elenco para o jogo aí, para o clássico contra o 15 aqui na Fonte. A gente até, em tom de brincadeira, falamos aqui de reuniões.
Estão acontecendo reuniões mesmo? Estão, Zé. Estão, e até o Rogério foi questionado por nós na coletiva, foi uma das respostas que ele deu aí sobre contratação. Ele disse que ele está esperando reforço. Ele falou, a gente espera, porque não adianta. E ele já parece que dá uma cutucada em algumas coletivas e dá pra sentir isso, que ele mesmo espera contratações, porque não dá pra ficar queimando e jogando a molecada. Eu acho que até o treinador já tá... Então, mas aí o Rogério está engrossando o couro nosso e da torcida, mas do outro lado da rua está a diretoria da Ferroviária. Sim. É por isso que eu perguntei de reuniões, se elas estão acontecendo. E se algum resultado prático de reuniões a gente já tem para falar ou não? Olha, Zé, o que eu pude apurar agora à tarde é o seguinte: a Ferroviária deve trazer mais uma ou duas peças ainda para a primeira fase, mas o montante... Primeira fase dá 2. É, a primeira fase dá 2. Mas o montante, o mais grosso, vai chegar para a segunda fase, dá 2. A Ferroviária não vai contratar... Tem 10 vagas ainda na lista. Ela vai contratar... E aí, Marquinhos, é bom que a gente esclareça o seguinte. Quando a gente fala de contratações, e vamos falar sempre... porque temos esse direito de falar, o que a gente entende é que a Ferroviária precisa dessas contratações. Agora, a gente entende perfeitamente que não é sair por aí contratando o primeiro que encontrar, não é isso, né, Vaguinho? São coisas completamente diferentes. Sim. E com os regionais em andamento, a gente também somos obrigados a concluir que não é tão fácil contratar aquilo ou aqueles jogadores, aquele reforço que a Ferroviária precisa. Agora, isso é erro da diretoria por não ter contratado antes. Exatamente. Certo? Paga-se a conta do boleto agora, mas é uma conta que foi feita depois do Campeonato Brasileiro. Certo? Aquele período todo de 23 de novembro, né, que acabou para o restante do ano, que era ali que a diretoria teria que ter se mexido em segurar jogadores, acertar com o máximo que fosse possível e trazer aqueles necessários para a Série A2, o que não foi feito. Então hoje a gente cobra essa conta, que é uma conta agora, mas com o boleto vencido ao final do Campeonato Brasileiro. Porque para a Série C a gente entende, Vaguinho, que o nível tem que ser outro. Não é fora do comum, porque a Série C também não é nada extraordinário, mas é um campeonato diferenciado. Sim. Quando você compara com a Série A2 do futebol de São Paulo. Sem dúvida, muito mais forte. Então, ninguém está entendendo ou cobrando que a diretoria, de repente, abra a porta e fala, olha, 10, contratamos 10 agora. Não. Por outro lado, ela tem que assumir que falhou, e é por causa disso que tem que contratar os 2 ou 3 agora para a Série A2. É isso aí. Exatamente. É isso que precisa ficar bem claro. Não, nós vamos trazer 10, só que nós vamos trazer 3 agora, e os outros virão porque são jogadores de um nível mais elevado, e aí a gente já pensa na 2, lá na fase final da 2, e também na Série C, que os 2 campeonatos, pelo menos durante 30 dias, serão disputados simultaneamente. Isso aí a gente entende perfeitamente e concorda com a diretoria. O que a gente não concorda é essa demora em relação a agora. Você está vendo o time se desmilinguir aí, e daqui a pouco nós vamos ter um percentual elevadíssimo de meninos ainda não devidamente preparados para entrar numa jogada dessa aí, numa barreira dessa aí que é a Série A2. É isso que a gente deixa claro. Então a gente fica aqui na torcida, não por 10 contratações agora, mas pelo menos 3, ou aquelas suficientes para dar ao time agora a sustentação que infelizmente ele não tem. Nós estamos numa corda bamba e o técnico sabe disso. Porque ele acaba sendo sempre a primeira vítima. Né? O técnico é sempre a primeira vítima. Olha, se machucar mais 2 ou 3 aí, dos titulares, nós estamos ferrados. Quem é que vai escalar? Ou não é só questão de escalar, né, Vaquinho? É escalar sem que a qualidade técnica do time desmonte. E dependendo das posições, se infelizmente isso acontecer, desmonta o time. Claro que desmonta o time. Qualquer time. E com a Ferroviária, infelizmente, não seria, não é o que a gente quer, pelo amor de Deus, mas é um risco. É um risco. Eu fico imaginando a hora que um jogador do meio campo, lá, Ricardinho, Alencar, Albano, tomar o terceiro cartão amarelo, que não possam jogar, ou uma contusão, enfim, que acontece, é natural que nesse início de campeonato, e pela sequência de jogos que eles vêm
que esse trio de meio campo vem fazendo sem ser substituídos, pode ocorrer. Eu fico lamentando aí, se isso acontecer, quem vai jogar? Não, o Vaguinho, tudo isso aumenta muito a responsabilidade do jogador em campo. Olha, na medida do possível, evite o cartão, porque nós não temos o que contar. É uma entrada, maneira, porque se você for expulso, nós estamos ferrados. Quer dizer, tudo isso mexe também com a cabeça do jogador, o que poderia ser evitado, né? Mas vamos que vamos. Amanhã é terça, a delegação viaja amanhã. Viaja depois do almoço e lembrando já, a assessoria acabou de mandar aqui uma mensagem que sexta-feira teremos o lançamento do novo manto da Ferroviária às 18 horas na loja da Loop Sport. Na Bem de Abril, sexta-feira, 18 horas, o lançamento da nova linha de uniformes da Ferroviária para 2026. Tá, mas é a camisa que já está sendo usada ou não? Eu acredito que seja um novo uniforme, Zé. Pelo jeito, se vai lançar, deve ser um novo uniforme aí para a temporada 26. Essa camisa ficaria só para a temporada do ano passado, né? Encerraria a temporada com essa camisa que jogou lá em Taubaté. Acho que vem uma nova linha aí pela nota que soltaram aqui pra gente. Você tem a nota aí? Temos sim. Então, vamos ler a nota aí para tirar, eventualmente, qualquer dúvida a respeito. Né? Só um minutinho. É uma nota oficial, né? É uma nota, um convite da imprensa que o Moro acabou de mandar aqui pra gente. Agradecer ao Guilherme Moro, tem enviado aqui pra gente. Sendo o seguinte, a espera acabou. Chegou a hora de conhecer os novos mantos da Ferroviária para a temporada 2026. E você é o nosso convidado de honra. Sexta-feira, 18 horas, na loja Loop Sport. Então, se é os novos mantos, provavelmente camisa de jogo também serão lançadas. Vamos aguardar, né? Campeonato em andamento é sempre assim. Mas antes tarde do que nunca, né? 18 horas, sexta-feira, na loja da Lupa, ali na Bento de Abril. Isso mesmo. O que você tem mais aí de Ferroviária? Tem um gol colorido Futura. Tem um gol colorido, tá no ponto já. Então tá certo. Vamos então ao gol colorido Futura. E o agraciado foi o Denilson Silva, né, que fez o gol colorido Futura, que foi o gol da vitória da Ferroviária lá em Taubaté, pela contagem de 2-1. Nessa promoção vitoriosa da Aquarela Tintas e da Futura. Sempre enviando um forte abraço ao Adelso Magrini, grande amigo, grande parceiro dos campeões da bola, a todo o pessoal da Aquarela Tintas e especialmente a todo o pessoal da Futura, né? Essa parceria que muito nos honra demais os campeões da bola. E um agradecimento também ao Joel Lapena e a toda a equipe do Auto Elétrico Carlão, porque a reprise do gol, né? É o gol colorido Futura, é a reprise do gol, e essa reprise do gol tem a assinatura do Auto Elétrico Carlão, ali na Avenida 36. Um grande abraço ao Joel Lapena e a toda a equipe. Tem narração, tem áudio, e a narração, como sempre, excelente, vibrante, é do Diego Souza. Denilson Silva, o gol colorido Futura, Ferroviária 2, Taubaté 1. Tem o apoio do seu torcedor, joga em casa. Vem pro arremesso ali o Mica, pro Bernardo Rosa. Tenta o cruzamento pra entrada da área. Ricardinho faz o corte pra Ferroviária. É o corte que encontra na ligação, tentando puxar o contra-ataque. O Denilson botou à frente, Denilson ganhou da marcação. Invadiu, vai pintando o gol da Ferroviária! Gol! Silva, agora sim, Denilson Silva, arrancou do meio de campo, o zagueirão Renan Diniz foi fazer o corte, foi enganado pelo kick da bola, insistiu na jogada, o Denilson carregou e é isso que esperamos do centroavante afiano, carregou, ergueu a cabeça e na saída do goleiro Samuel Pires, deu uma cavadinha e aí a bola foi morrer no fundo da rede, para marcar o gol colorido Futura da Ferroviária, para marcar o segundo gol afiano no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Joaquinzão. O gol colorido Futura é seu, Denilson Silva. Marca o primeiro gol dele no Paulistão da Série 2. Marca o segundo gol da Ferroviária, que volta à frente do placar. E mais uma vez não deu para o goleiro do Burro da Central, que foi buscar a bola no fundo da rede. E agora Samuel Pires. Pega a bola! Passa a bola! Bota a bola pra rolar! Bota a bola pra rolar!
Ok, a Ferroviária, portanto, joga nesta quarta-feira, 8 horas da noite, em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, sexta rodada dessa fase de classificação do Campeonato Paulista de Futebol da Série A2. Vaguinho, vamos conferir então toda a rodada, a quinta rodada, todos os resultados, a nova classificação da Série A2, que tem a Ferroviária na liderança com 11 pontos, e, é claro, a sexta etapa, a próxima etapa neste meio de semana do campeonato. Exatamente, Zé. Quinta rodada, toda ela já encerrada. Começou no sábado à tarde em Taubaté, Taubaté 1, Ferroviária 2, Inter de Limeira 0, Santo André 1, Água Santa 3, Sertãozinho 1, Votuporanguense 0, Linense 0, 15 de Piracicaba 1, Osasco Sporting também 1, Grêmio Prudente 1, Juventus 2, São José e Monte Azul 1-1. Ontem, o jogo isolado, o Ituano venceu o São Bento de Sorocaba pelo placar de 2-1. A classificação após 5 rodadas tem a Ferroviária líder com 11 pontos, segundo o Ituano também tem 11. Número de vitórias iguais, a Ferroviária supera o time de Itu no saldo de gols. Tem 6 contra 4 da equipe de Itu. Terceiro, Água Santa com 10, quarto, Juventus 10, quinto, Monte Azul tem 8 pontos, sexto, Votuporanguense 8, sétimo, Inter de Limeira 8, oitavo, Linense com 7 pontos, nono, Santo André com 7, décimo, Osasco Sporting também 7, 11º, Sertãozinho meia dúzia, 12º, 15 de Piracicaba com 5, 13º, São José com 4, 14º, Taubaté com 3. Os dois últimos estariam rebaixados hoje, 15º Grêmio Prudente com 3, 16º São Bento, que ainda não marcou nenhum ponto no campeonato. Muito bem, o Vaguinho, e interessante, né? 5 rodadas, vários técnicos já rodaram aí na Série A2, e um deles, no final desta semana, no comecinho da semana, foi o Rogério Correia, né? Quando a gente falou Rogério Correia aqui, mas a Ferroviária é líder e manda o técnico embora? Não é o nosso Rogério Correia. Tinha outro aí, né, Zé? Tinha outro aí, do Grêmio Prudente, Do Grêmio Prudente, aliás, que foi demitido. O Grêmio Prudente... E no caso do Monte Azul, só para não fugir a minha memória, o técnico foi demitido e depois foi recontratado. Josué Gama. Então, ele foi mandado... Aliás, foi demitido não. Ele pediu demissão e depois do empate do Monte Azul, parece que as coisas se ajeitaram de novo e ele foi chamado de volta. Agora, o Rogério Correia, que foi demitido, esse foi demitido mesmo, o técnico do Grêmio Prudentino. E acabou perdendo em casa para o Juventus, mas o Juventus faz grande campanha. O Juventus só perdeu na Ferroviária. O Juventus tem aí um total, acho que 10 pontos ganhos no campeonato. Está bem colocado o time da Moca. É o melhor ataque, só que é a pior defesa. Exatamente, tomou muitos gols, né? Só nas 2 primeiras rodadas tomou 8 gols. Mas o Juventus faz uma boa campanha. O único jogo que saiu fora da curva foi aqui na Fonte contra a Ferroviária. Nos demais, o Juventus ainda não perdeu. Ei, Vaquinho, o que você tem mais de informação aí, por gentileza? Porque já estamos em cima da hora. Falando dessa rodada de meio de semana, né, Zé? A Ferroviária joga em Santo André diante do Santo André. Expectativa de um bom jogo e a Ferroviária conhecer aí mais um resultado positivo jogando diante do Ramalhão, que vem de vitória. Vitória importante lá em Limeira diante da Inter por 1-0. Santo André fez um bom jogo diante da Inter e acabou vencendo o time de Limeira lá dentro de Limeira. Caíram 4 técnicos na rodada, né? O da Inter, o Alberto Félix, o do São José, o Marcelo Marelli, o Rogério Correia do Votuporanguense do Grêmio Prudente. Do Grêmio Prudente, perdão, e o do 15 Piracicaba, Moisés Egert, também foi demitido. Foi demitido hoje pela manhã, Zé. Moisés Egert, técnico do 15. Repetindo aí essa relação completa aí. Moisés Egert, técnico do 15, Zé. Rogério Correia do Grêmio Prudente, Marcelo Marelli, técnico do São José, e o Alberto Félix da Inter da Limeira. Tá certo. Não saiu a arbitragem para quarta-feira ainda? Será que saiu? Eu tenho 2 registros para fazer aqui. Não, dá tempo. Enquanto você olha aí, eu olho aqui o site. Tá certo. Lembrando que na quarta-feira, 10h30 da manhã, tem o podcast Os Campeões da Bola há 40 anos, depois de amanhã, quarta-feira, aqui nos estúdios. E vamos receber o Dr. Marcos Garrido, advogado, torcedor da Ferroviária, praticante de futebol, entusiasta do futebol. O Dr. Marcos Garrido estará conosco aqui, né, na quarta-feira, depois de amanhã, às 10h30 da manhã, no podcast Os Campeões da Bola há 40 anos. Um abraço ao TT Viviane, nosso mestre em fotografia, e que a história fotográfica de Araraquara deve muito ao TT Viviane.
e ele nos mandou aí uma série de fotos, inclusive lindas, né, que vamos separar, preparar, editar aí, para a gente colocar na abertura daquelas imagens de Araraquara que abrem e fecham o nosso balanço geral. Então, estamos aí no ar momentaneamente com imagens noturnas de Araraquara e do estádio da Fonte Luminosa em jogo à noite, né? Foi um trabalho muito bem feito pela equipe de comunicação e marketing da Ferroviária. A gente agradece muito esse material que estamos usando, mas agradecemos demais ao TT Viviane pelas fotos e a gente vai também elaborar o nosso book aí para colocar com fotos. Tem uma foto fantástica, né? Que é uma foto em preto e branco, entre tantas que o TT mandou, né? Pôr do sol e Araraquara, coisas lindas, né? A foto da equipe brasileira juvenil que disputou o Campeonato Sul-Americano Juvenil de 1975 aqui em Araraquara. Quando viemos para cá, né, o Brasil, Araraquara foi sede do Sul-Americano Juvenil de basquete masculino, o Brasil foi campeão. E daquele campeonato em que o Brasil levantou o título é que se consagraram para o basquete, começo efetivo de uma carreira brilhante de Oscar Schmidt, né, e de tantos outros jogadores, de Edson, do Marcel, e tem uma foto da equipe titular do Brasil que a gente vai guardar com muito carinho. Então são esses dois registros que a gente faz, chamando o Marquinhos aí, se é que ele já tem arbitragem para o jogo de quarta-feira. Não disponibilizaram ainda no site da Federação Paulista de Futebol a arbitragem do jogo de quarta-feira, então amanhã a gente traz aqui no Balanço. Muito bem, e o seu destaque final do Balanço Geral de hoje, Vaguinho Fiorini? Vai para o Santos, O Santos aí, depois do péssimo futebol apresentado ontem diante do Bragantino, tenta voltar às contratações, Então, volta ao radar do peixe aí o atacante Rony do Atlético Mineiro. Santos retoma conversas para contratar Rony, que está lá no Galo de Minas Gerais. Ô Zé, e hoje tivemos já a entrega, né, de um dos prêmios do sábado, né, a troca de óleo e filtro lá do Cantão Motopeças ao nosso ouvinte internauta José Paulo do Nascimento. Matéria tá aí no canal nosso, né, tanto no nosso Instagram quanto no nosso YouTube. A gente vai subir ela pro Facebook também daqui a pouco, ao final do programa. E amanhã a gente vai fazer também lá da Picotop, né? Então, todos os nossos prêmios a gente agora vai registrar. Eu gostaria, inclusive, que essa matéria que você fez com o Zé Paulo do Nascimento, isso, né? Lá no Cantão, que a gente coloque no ar amanhã. Sim. Aqui também dentro do balanço, juntamente com essa outra do Picotop. Exatamente. Não, vamos colocar assim, Zé. Amanhã a gente produz a matéria aqui pro programa, prepara a matéria pro programa. Então, todas as matérias, os patrocinadores valorizam nossos parceiros também. Sim, é claro. serão feitas, a gente vai acompanhar todas as entregas com matérias. Tá certo. Um abraço ao TT, eu renovo um abraço e vou explicar por quê. E um abraço também ao Marcos Coelho, porque eles mandaram para mim, através de mensagem, uma matéria do jornal A Tribuna de Santos, e uma matéria antiga, né? Falando, né? O assunto é antigo. É um jogo em que Santos e Ferroviária se enfrentaram na Vila Belmiro, Santos com Pelé e Companhia Bela, né, e foi um jogo duríssimo e só deu empate. Então, o torcedor do Santos, quem escreveu o artigo, é um torcedor fanático do Santos, né, mas que gosta demais da Ferroviária. E o jogo terminou 0-0 e o Santos era o grande favorito, né, bola na trave, enfim, e a Ferroviária jogou muito bem. E no artigo, né, que é muito bem elaborado, muito bem escrito por esse torcedor santista, ele diz que ele saiu do campo frustrado com o resultado, mas ao mesmo tempo feliz, porque o Santos não havia vencido de verdade, mas havia enfrentado um adversário de altíssimo nível, que havia sido a Ferroviária de Araraquara. Então o artigo fala disso, né? Amanhã a gente vai abordar isso e o Marcos Cohen teve a gentileza de mandar para a gente e o TT mandou também. Então, obrigado a esses dois grandes amigos, né? Só para lembrar, Vaguinho, que a Ferroviária só nos traz alegria quando a gente aborda passado distante e no presente também, por que não? Né? Estamos aí, afinal de contas, a Ferroviária mesmo, com todos os problemas, é uma força viva e atuante do futebol brasileiro. Mas naquele tempo, né, quando se enfrentava Pelé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe em plena Vila Belmiro e arrancavam 0-0, onde a Ferroviária jogou bem e o próprio torcedor santista admitia isso, é motivo de muito orgulho e de muita honra também por essa história maravilhosa de 75 anos da Ferroviária. Olha, Zé, o fato de jogar contra esse Santos maravilhoso, o maior time do mundo, né? Com Pelé, Coutinho, Pepe, Mengalvio, Dorval, enfim. E você sair da Vila Belmiro sem tomar gol já fez uma grande atuação, Zé. Exatamente. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem.
Tá certo, estamos fechando então o Balanço Geral de hoje aqui pelas redes sociais dos Campeões da Bola e também pelos canais RCIA. Um abraço ao Ivan Roberto e a toda a sua equipe. Nosso próximo encontro amanhã, 19 horas, aqui nos estúdios dos Campeões da Bola, nono andar, sala 93 do edifício Valdo Barbieri, na esquina da São Bento com a Avenida São Paulo. Um grande abraço, boa noite, uma semana abençoada para todo mundo e até amanhã. Tchau, gente. Os Campeões da Bola. Você ouviu Balanço Geral com os Campeões da Bola, 40 anos. Oferecimento Uniara, a Universidade de Araraquara. A Uniara é mais. Na Contato tem. Você economiza tempo e dinheiro. Na Contato tem. Lojas em Araraquara e Américo Brasiliense. Cicobi, a maior cooperativa de crédito do Brasil. Cicobi 4434. Avenida Barroso, entre as ruas 1 e 2. Cicobi 4434. Faça parte. Vai construir? Vem pra União da Construção.